Oi, bom dia, como vocês estão? Hoje eu comecei cedinho aqui, porque eu tenho uma convidada especial que mora lá na Austrália. A nossa diferença de horário são 13 horas, então... Oi, Tati, bom dia. A Tati tá na Austrália, ela tá 13 horas para frente, lá são 8:30 da noite. Então a gente procurou um horário que fosse bom para nós duas, né? Então por isso hoje eu tô mais cedo aqui. Já vou colocar ela aqui. Já tá... Aí eu já apresento a Tati com ela junto com a gente aqui. Vou esperar dar a conexão. Arrumar. Oi, Tati, bom dia, boa Olá, noite. Mari. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Então tá bom. Obrigada por fazer esse horário tão cedo, né, para vocês aí. Ah, imagina. O pessoal acorda cedo, né? Já vi que a Fabi entrou aqui, Fabi tá no sul. Bom, então o tema de hoje vou apresentar, que é Art Psychotherapy, uma terapia da criatividade. A Tati é Tatiana Gus, o nome inteiro. Quer dizer, o nome é artístico, né, Tati? Não, é meu nome inteiro mesmo. Você não tinha um outro sobrenome? Não, eu coloquei Ah, isso só no Facebook, o nome do meu marido, para fazer uma graça para ele, mas eu tenho meu nome ah, mesmo, Tatiana Gus. eu já tinha outro sobrenome. Ó, Não, é ah, prático, fácil. é verdade. É facinho. Bom, então, ó, a Natália Giro entrou, também do Psicodrama. Bacana. Bom, eu ia te apresentar, Tati, mas já que você está aqui, você veio de tão longe, né? Eu vou pedir para você se apresentar e já emendar, então, na minha primeira questão, como que você chegou na arte psychotherapy? Outro dia você me contou e eu achei tão interessante, né, a trajetória. Então, eu queria que você se apresentasse e contasse para a gente como é que até o percurso de chegar nessa modalidade. Bom dia, Thaís Tá Friedman bom. também do Bom Psicodrama. dia. Deixa eu ver o que a Natália tá falando, eu ficando um tempinho com vocês. Ah, tá bom, Bacana. Nath. Então vamos lá, Tati, se Que apresenta. legal. Então, eu sou a Tatiana Guz, eu conheci a Mari já faz um bom tempo, a gente fazia supervisão com Fonseca e grupo de estudos. É isso, né? Grupo de estudos e supervisão em grupo com Fonseca, né? Isso. E eu no Brasil, eu estou na Austrália vai fazer 11 anos agora em fevereiro. No Brasil, eu estou na saúde mental faz 23 anos, mas eu comecei como fono. Então, eu comecei como fono e fui migrando até que eu me tornei psicoterapeuta. E agora, nos últimos 5, 6 anos, acho que é isso, que eu me tornei art psychotherapist. Então, assim, você quer que eu conte toda a história? Ah, o que você acha Dou uma resumida, importante. tá bom, tá bom. Então, eu comecei como fono, aí eu sempre quis fazer fono, porque meu irmão mais velho tinha paralisia cerebral. Então, eu sempre achei a comunicação, tipo, uma coisa muito curiosa, muito que me chamava muita atenção, porque ele não falava nada. E eu era a segunda depois dele, ainda tinham mais dois, e ele conseguia se comunicar super bem com a gente. E eu falava, gente, eu tinha até ciúmes várias vezes, né? Que eu falava, nossa, mas ele consegue mais atenção que eu que falo sem parar, né? Então, comunicação chamava muito a minha atenção, né? Como que ela funciona, essa questão da família com a comunicação, de uma pessoa que não fala nada, ou com as pessoas que falam. Aí entrei pela fono na saúde, mas na fono, eu acho que eu não tive todas as respostas que eu queria. Eu gostei muito de fazer a fono, mas eu acabei que eu trabalhava sempre com pessoas que não falavam,
Nunca gostei de trabalhar com motricidade oral, com leitura escrita, com voz. Então, assim, eu já era sempre aquela fono estranha. Todo mundo fala, uma fono diferente, uma fono esquisita. Então, era eletiva de psicodrama, só eu gostava. Eletiva de psicanálise, eu era uma das poucas que gostava. Então, assim, eu não gostava do que a maioria das minhas amigas, minhas colegas que estavam fazendo fono gostava. Sempre era uma fono diferente. E no consultório eu já fazia um atendimento diferente. Então, eu sempre trabalhava com pessoas bem graves, né, que não tinham comunicação, não tinham linguagem oral. E eu sempre fazia algum projeto para levá-las para a rua, mas eu não conhecia nada disso. Eu pensava, essas pessoas estão querendo, elas precisam se comunicar por quê? Eu pensava, ela é nova, né? Aquela coisa, você sai da faculdade com 21, aquela onipotência, né? Que você fala, gente, uma pessoa que não fala nada com 25 anos, ela vai falar agora, né? Então eu fazia vários projetos, eu trabalhava com pessoas com deficiência que não falavam nada de linguagem oral. Eu fazia vários projetos para elas desenvolverem o desejo delas pela comunicação. Porque muitas vezes os pais me procuravam querendo que elas falassem. Mas elas não conseguiam nem entender por que iam sempre para fono, para físio, para TO, para psicóloga, né? Iam assim, tipo um saco de batata mesmo, né? E aí nisso, aí eu encontrei o acompanhamento terapêutico, porque como eu sempre fazia esses projetos de ir para a rua, então vão para a banca de jornal para eles terem interesse, vamos para a padaria. E aí eu descobri o acompanhamento terapêutico e fiz uma formação com o de Loreto, que eu fiz supervisão 10 anos, que foi quem me apresentou o Fonseca. E aí ele que me botou na vida como acompanhante terapêutica. Ele falou, você já faz e não sabe o que você faz. E aí trabalhei como AT, né? Mas eu juntei. Eu fui sempre juntando, né? Eu acho que eu entrei em várias crises. Não foi uau, que eu juntei e achei que foi super natural. Eu tive várias crises que eu pensava, então eu não sou fono, eu sou só AT, o que que eu sou, né? Então como que eu junto tudo isso? Daí quando eu estava trabalhando como AT, eu estava procurando mais recursos para trabalhar, encontrei o psicodrama. Isso em 2000, acho que é isso, 2001. E aí, dentro do psicodrama, daí eu encontrei várias. Eu me encontrei porque eu falei, nossa, tem várias coisas do jeito que eu já penso, essa filosofia, essa metodologia, mas as técnicas que me ajudaram demais, porque naquele momento eu estava trabalhando muito com pessoas com questões psiquiátricas e que tinham muitos com surtos psicóticos, a maioria, e meu trabalho como AT era ajudar com que essas pessoas, né, voltassem a se incluir na vida delas cotidiana, voltassem a ter também, de novo, uma motivação, uma vontade, né, de fazer alguma coisa para não voltar a ser internada, né, para diminuir a quantidade de internações. E o psicodrama me deu muitos recursos, muitos recursos. E aí foi isso. Aí fiquei 9 anos como AT. E aí a gente fazia supervisão juntas, né, como AT, tudo isso, mas no AT eu já usava muita arte, mas sempre assim, porque eu precisava de recursos para me comunicar com essas pessoas, e eram pessoas muito graves, então eram pessoas que, essas já eram pessoas com, né, com diagnósticos psiquiátricos e muitas que tinham surtos psicóticos, então elas até tinham linguagem oral, mas era um discurso totalmente desconecto, né? Então, elas não conseguiam ter uma comunicação efetiva com a própria família, elas não conseguiam, né, com elas mesmas, não conseguiam elaborar, né, uma frase e aquilo fazer um sentido. Então, eu comecei a pensar, tanto que a minha monografia do psicodrama foi até juntando a fono com o AT e o psicodrama, porque aí eu comecei a pensar, acho que tudo isso está fazendo um sentido. Não preciso escolher uma coisa para eu ser, né? Eu acho que tudo bem eu ser tudo, né? Porque acho que eu comecei a descobrir que a gente trabalha com um monte de pessoas e a gente precisa de um mochilão cheio de recurso, na verdade, né? É Se a gente, muito legal isso. né? Depois eu vou anotar aqui para depois retomar. Tá, e aí foi isso. Aí quando eu trabalhava com esses pacientes no Brasil, eram pessoas que, então, assim, não conseguiam expressar o que queriam, as emoções. Então, aí eu fazia o quê? Tava no carro com um paciente, eu tinha sempre um caderno, uma caneta, e aí a pessoa estava agressiva com alguém da família, eu pedia para desenhar, para ver se ela conseguia se acalmar um pouco e conseguir contar uma narrativa para mim e para ela mesma de alguma forma, se a gente conseguisse construir alguma coisa através daquilo. Então, usava a arte,
usava desenhos. Então, assim, eu tinha uma paciente que eu atendi por 6 anos no Brasil de AT, que a gente colecionava, ela tinha, assim, uns 6 cadernos, que ela guarda até hoje, a mãe dela falou. Ela desenhava e aquilo ela não conseguia falar de uma forma organizada, mas aqueles desenhos iam organizando o discurso dela, eu ia fazendo as perguntas, ela ia se organizando, aí ela ia desenhando, e ela memorizava tudo, então ela lembrava em dezembro o que aconteceu em janeiro, que ela estava brava, então aquilo fazia realmente sentido para ela. E eu comecei a ficar muito, falei, ué, tem alguma coisa na arte aí que eu não sei, né? E aí, quando eu mudei para a Austrália, eu mesma estava muito assim, numa exaustão profissional muito grande, porque eu trabalhava de segunda a segunda, 9 anos na psiquiatria, e de novo, entrei de peito aberto, né? Aquela coisa, vou salvar o mundo, né? Acho que até uns 30 eu fui assim. E, e estava exausta, né? Tanto que eu até comentei com você assim, eu não tive um diagnóstico de burnout profissional, mas eu depois estudando, depois, né, que eu passei por tudo isso, eu com certeza passei por isso, porque eu não queria mais atender, eu queria mudar para a Austrália meio que uma saída pela direita, porque eu falei, eu não estava dando conta de fazer mestrado na USP na psiquiatria, eu não me encaixava, eu não queria ser uma pessoa especialista em uma doença. Eu comecei a ser sempre. Era bacana o reconhecimento, eu sou super grata a essa fase, não quero ser mal entendida, mas assim, eu não queria ser a Tatiana que só atende esquizofrenia, a Tatiana que só atende autismo. E você tá lendo, porque eu não dou conta de Tô falar e lendo. ler. Né, Tá bom. a Natália, na verdade, está compartilhando, né? Está dizendo linda trajetória. Ela é professora de teatro, faz um trabalho de campo para desenvolver repertório de linguagem e comunicação que ela Hum, descobriu, assim como você fazia com a T. que legal. Eu conheço o trabalho dela, eu já fui em coisas dela no Brasil. Ela que não me É, conhece, talvez. Que bacana. tá conhecendo agora, vale a pena É, conhecer o trabalho da Natália também. Ó. Percebe que bacana. nós, do socioeducacional, o reconhecimento de terapeuta é pouco. Você Uhum. percebe também, Tati? Depois você retoma a tua história. Porque a Natália do Se o quê? socioeducacional, a Natália do socioeducacional, a Maria Célia Aham. Malaquias. Ah, bom dia, sua Eu linda. acabei de chamar ela. Oi, Célia. Que bom que você veio. E ela está dizendo assim que ela também, como do socioeducacional, isso porque no psicodrama a gente distingue, né, o Sim, psicoterápico de trabalhos eu fiz o socioeducacionais, socioeducacional. que são Uhum. os não psis, né, não psicólogos, não psiquiatras. Aham, aham. E aí, assim como você, Tati, a Natália também faz um trabalho terapêutico, que você vai para uma linha mais psicoterápica. A Natália ela Uhum. faz um trabalho de desenvolvimento que ela leva muito em conta também essa parte da subjetividade, mas usando os recursos do teatro e do psicodrama. Uhum. Então ela tá compartilhando com você e está perguntando se você nota que tem um pouco essa falta de reconhecimento do não psi, né, nessa área Noto, terapêutica. noto, noto, por isso que eu até falei isso, de que eu sempre era, uma fono diferente, aí depois uma psicodramatista. Eu lembro uma vez que eu queria fazer, a gente estava aprendendo as modalidades de psicodrama, acho que era no primeiro ano do curso, se eu não me engano. Eu já não sei mais. Mas enfim, eu quis escolhi fazer eu escolhi fazer um psicodrama. E eu lembro que um professor não deixou. E foi um super bafafá, porque ele falou que eu era do socioeducacional. E eu já fazia atendimentos como AT. Então, eu sentia que eu queria aprender mais sobre aquilo. E eu queria me colocar ali, né, e experimentar fazer. Mas ele falou que não dava, porque eu era do socioeducacional, eu não era psicoterapeuta, enfim. Mas eu acho que isso existe não só no psicodrama, tem em todo lugar, né? Tem uma reserva de mercado que por um lado, eu acho que traz uma segurança, tanto para o paciente, porque não acho que dá para pensar que todo mundo dá para fazer um atendimento mais psi, né? Não acho que dá, acho que precisa mesmo.
E para tudo, né? Para garantir para o paciente, para os psicoterapeutas que vai ter um trabalho de qualidade, né? Que vai ter uma coisa nivelada boa, né? Mas também tem um lado um pouco de uma reserva de mercado que quando você não vem da psicologia, você tem que suar muito a camisa. Buscar outros recursos, né? Ó, a Thaís É. Friedman, ela é psicóloga, é psicodramatista, mas ela Uhum. também tem um pé no teatro, ela também é atriz, só que ela trabalha em recursos humanos. Então, um pouco Ah, inverso. Ela está dizendo, é incrível como é difícil ver esse reconhecimento mesmo. Quem fica nos é, bastidores, entre aspas, merece sempre mais luz. é, é. Bacana. Que legal que tem umas pessoas se identificando, porque para mim o que me ajudava muito, eu lembro que nas supervisões com Fonseca, eu comecei a fazer supervisão individual até por conta disso, por eu não ser psicóloga de formação. Ele falou: "Eu não vou te botar num grupo porque você vai ser comida viva pelos psicólogos." Ele me falou isso. Foi Ele falou: "Deixa eu cuidadoso. conhecer bem o seu trabalho." Como sempre, né? Um gentleman. Ele Super. falou: "Deixa eu conhecer bem o seu trabalho, e a hora que eu conhecer bem o seu trabalho, a gente vai bancar os psicólogos juntos." Eu falei: "Tudo bem." E fiquei pacientemente em supervisão por um ano, com ele individual. E aí ele me colocou num grupo, e aí com psiquiatra, com psicólogos, e aí sempre questionavam, sempre me questionavam, e sempre questionavam ele. Como ela é uma tequefono, e ela fez psicodrama socioeducacional. E aí eu ali peitava, né, explicava, porque tudo bem, né, e ele sempre me apoiou e sempre me deu o exemplo muito da Maria Malha, a esposa dele, que ela veio da faculdade de assistência social, né, Serviço social. E ela é serviço terapeuta social, familiar e de isso, casal e é uma e das é terapeuta, melhores que eu conheço, exato, né? Mas eu acho exatamente, que também, exatamente. tanto a Natália como a Maria Mário ou você, eu acho que um ponto importante é sempre buscar o aprimoramento. Né? Então, quer dizer, porque a gente vê alguns Muito, profissionais que não são da área psi e que são terapeutas, mas eles não têm essa super, construção. Né? Então, por uhum, exemplo, participar de um grupo de supervisão com psiquiatras e psicólogos e outros profissionais da psicoterapia, das terapias, isso também é um acréscimo, porque é um conhecimento que a gente não tem em curso. Né? Os grupos de supervisão, a gente aprende na prática. Então, quer dizer, a maior parte de psicopatologias que eu aprendi não foram nos livros ou em aula, aprendi nas aulas, uhum, lógico, uhum, mas compartilhar ali os casos clínicos é um aprendizado completamente diferente. é, Então é uma total, construção, a é, busca é, não é só para não psis, não, nós psis também a gente tem que buscar sempre, sempre é, atualizar. É a nossa é. área, eu falo, é estudar para sempre, não, não tem essa. É estudar para sempre, é. Mas eu entendo por um lado essa reserva de mercado. Como eu falei, tem um lado que é bom, que tem que manter a qualidade para os, né, para os pacientes, clientes e para os próprios terapeutas saberem mais ou menos, né, aquilo que precisa seguir. Mas tem um lado de que quem não vem dessa área, daí tem que se provar muito. Mas tem uma hora também que você pensa, tudo bem, eu já faria supervisão de qualquer jeito, eu estudaria de qualquer jeito. Só sinto que não ter feito psicologia, às vezes eu não sei, aí eu só posso dizer desta visão, né? Eu sinto às vezes que você tem que estudar até um pouco mais para poder provar mais coisa, até para você mesmo, sabe? Hum. Mas eu acho que Mas também tem enfim, uma coisa de perfil, né? De personalidade mesmo, e a outra coisa é a própria vivência, né? Você traz primeiro um histórico de vida, uma questão pessoal, de convivência, né? E a outra é que você deve ter feito terapia. Então, eu acho que a gente foi também, assim como foi assim que eu conheci. paciente, como É, paciente, a gente também tem uma outra vivência, né? é, Então, os psis também, a gente tem que fazer terapia. Eu conheço psicólogos é, que se negam a fazer terapia porque acham que não eu precisam. também, Então, assim, é. eu não indico o paciente para essas pessoas, de verdade, Uhum, porque eu acho que tem que ter uma uhum, vivência como paciente também. é. E Sem dúvida. A Natália tá comentando que ela tá curiosa para saber como é que você usa a arte no seu trabalho.
Então, Tá, então, vamos retomar um pouquinho o tá percurso, bom, só para você chegar tá bom, na Art Psychotherapy, que tá é bom. diferente da arte terapia aqui Da do arte Brasil. terapia, é isso. É. É. Então, vamos lá. Então, aí, quando eu vim para cá, eu estava muito exausta e não queria, sabia que eu não queria mais trabalhar na psiquiatria. Mas eu vim para cá, para a Austrália, para fazer um mestrado. Meu marido queria vir para tirar a cidadania, ele já tinha morado aqui, feito um mestrado. Eu falei, vamos, saída pela direita, vou, né, esparecer a cabeça um pouco, vou ver o que eu quero. Porque eu estava num ponto que eu achava que eu não queria mais atender. E aí, quando passaram, eu entrei no mestrado. Só que eu comecei a ficar aqui. E aí a gente começou a achar que estava fazendo sentido ficar aqui. E aí esse mestrado que eu estava, ele não dava direito a ter um reconhecimento profissional aqui. E aí começou a dificuldade do que eu falei, eu vou me reconhecer de que forma? Eu procurei a Associação de Fonoaudiologia, como que eu vou estudar audiologia de novo? Voz, eu nem tinha o menor interesse por isso. Acompanhamento terapêutico tem três profissões diferentes que faz o que um acompanhamento terapêutico faz aqui. Aí eu comecei pelo psicodrama, entrei na associação de psicodrama e revalidei o psicodrama, foi a minha primeira porta. Então foi o primeiro lugar que eu consegui ser aceita. E aí, como a arte também me ajudou demais na minha adaptação, porque mudar de país assim é muito menos glamuroso do que a gente imagina no Brasil, né? Lógico que tem um lado super bacana, morar num país de primeiro mundo, mas é muito menos glamuroso, né? A gente acha que vai grudar a vida do Brasil com um país de primeiro mundo e só vai ter o lado bom da coisa. E a real é que você vem para um país de primeiro mundo, mas ninguém te conhece, você não tem validação profissional, você não tem networking, então aquele glamour não existe. Então, aí eu usava muito a arte para eu mesma me conectar com o meu corpo, com o meu processo de adaptação aqui enquanto imigrante. E me refazer, né? Entender quem eu era sem ser uma profissional, né? Sem ser essa profissional da saúde que sempre veio na frente do meu RG, né? Então a arte me ajudou muito. E aí eu comecei a pensar, eu saí desse mestrado que eu estava, você vê como eu já rodei, esse já era o segundo mestrado e eu saí. Já rodei. E aí é que eu sou inquieta, assim, eu não consigo botar a cabeça no travesseiro se eu não tô feliz com aquilo, achando que faz sentido pra mim. Mas você vê como é personalidade? Podia bem É, cumprir tabela e é isso aí. Mas não dá. você vai buscando sentido, tem muito a ver, Eu né? preciso encontrar o sentido, exatamente. Isso que dá fazer uma live com uma psicoterapeuta, né? Já vai entender minha personalidade. Não, mas eu não tô te analisando, eu tô como entrevistadora, Tô é meu papel, brincando, tá tô no tudo bem. papel de entrevistadora. Tô adorando, Entrevistadora, tá ótimo. entrevistadora piscina. Barra psi, exato. Mas volte, desculpa. Então, imagina. E daí, por conta da minha personalidade, fui procurar sobre arte terapia. Falei, eu já usava a arte, de repente é um caminho. E eu descobri que se eu fizesse uma pós-graduação nesse que eles chamam aqui Art Psychotherapy, eu conseguiria atender, né? Eu ia ter um diploma, uma revalidação, eu ia ser considerada uma psicoterapeuta e eu teria como que chama isso? Um registro profissional dentro de uma associação, né? E aí eu poderia atender, poderia trabalhar no governo, enfim, né? E aí foi exatamente o que eu fiz. Estudei 2 anos, o dia inteiro, com estágio, tudo, e só que aí é isso que eu ia falar. Tem uma diferença entre aqui também tem arte terapia e tem o que a gente chama, que foi o curso que eu fiz, de arts, que tem esse S, psychotherapy, que é uma terapia, psicoterapia das artes. E isso quer dizer o quê? Que a gente, quando a gente está fazendo essa pós, a gente passa por todas as linhas de trabalho que se utilizam da criatividade para entender o emocional. Então a gente passa por psicodrama, passa por dramaterapia, passa por musicoterapia, passa por dança-terapia, passa por arte-terapia. Então tudo aquilo que abrange, né,
que vai fazer com que você ajude o seu cliente a entender o emocional dele, passando por esses recursos criativos. E daí, depois que você se forma, você vai escolher que linhas que você mais, né, que você prefere trabalhar. Você passa por sand play, tudo, todas Olha, essas áreas criativas. Então, são 2 anos bem intensos, assim. muito legal esse curso, deu vontade Mas de foi fazer esse muito curso. legal. Foi muito legal mesmo. Foi muito A, legal. a Simone Corratzo também é psicóloga, ela também adora Uhum. arte, ela usa bastante recurso, ela é super criativa também, trabalha bastante com criança e adolescente, né? Mais adolescentes. E tem as crianças em casa também. Ela está dizendo, gente, estou me identificando, também sou inquieta, é arte, dança, pintura, está bastante em mim. Ela faz mesmo, porque Que legal, ela posta as coisas na rede, né? Ela mexe mesmo com que legal, tinta, vários materiais. A Natália que está comentando, também legal. estou com vontade de fazer esse curso. Deu vontade, mas eu vou para a Austrália só É para fazer esse curso. legal. Dois Então anos, vocês só para venham. fazer. Agora dá para trabalhar online, né? Eu vou aí passar 2 anos. Então venham, vão ser bem-vindas. Né? Então, E é você estava isso. Aí, falando. fala. Desculpa, não, continua, Não, continua. fala você. O que que Não, você porque quer você está saber? falando que vocês tiveram várias modalidades, né, nesse curso, então, desde Uhum, música, psicodrama, dramaterapia, uhum, sandplay, enfim, um monte de coisas. Você estava uhum, falando desse mochilão cheio de recursos, né? uhum. É, e das peculiaridades de cada paciente. Então, acredito que faz online pra gente, tá? Tipo, o pessoal tá fazendo um pocket course. Ah, legal, hein? Faz o Você quê? dá um pocket course. Fazer Ó, ótima ou ideia. podia ser um Uhum, workshop, um mini curso. Ah, legal, hein? bacana. Que legal, adorei. Então Vou fica a pensar. ideia aí. Uhum, Para brasileiros, né? Seria legal. Porque aí você tem que. A Rita também fez psicodrama. Então, aí estou pensando um pouco né, nessa questão de vários recursos e de cada paciente precisar de se comunicar de formas uhum. diferentes. E aí também eu já tinha pensado nessa pergunta. Você acha que é muito mais subjetivo, assim, esse coisa dos recursos? Você acha que tem um aspecto cultural também? Você percebe uma diferença nos pacientes brasileiros, os pacientes australianos ou de outros lugares, talvez? Você deve atender portugueses? Não sei como que é o seu público aí. A Natália também gostou da ideia, também quer estar nesse Que curso. legal, bacana. Então, você está perguntando da diferença se eu vejo na hora de atender os pacientes, os clientes, se eu vejo diferenças Isso, culturais na forma como eles trazem as coisas? isso. Sim, muita diferença, muita diferença. E como que é isso? As pessoas, então, as pessoas, eu acho que assim, os latinos em geral, eu acho que tem no geral, tá bom? Não, não dá para generalizar, porque mesmo dentro dos brasileiros, eu trabalho com pessoas que têm muita dificuldade de se comunicar pela linguagem verbal, de falar dos seus sentimentos, como vocês também devem ter. Mas o que eu sinto que, no geral, o australiano, por uma questão cultural, né, de uma cultura anglo-saxã, não há uma cultura de se falar tanto das emoções como tem no Brasil, por exemplo, né? Ou de se fazer uma terapia processual como se faz no Brasil. Então as coisas elas são muito mais pontuais, então aqui o cognitivo comportamental é o que os médicos todos indicam e indicam por 6 sessões e reavaliam para indicar por mais 4. Então, assim, as pessoas geralmente, quando elas são. Muita gente me procura por eu ser brasileira e elas querem fazer terapia, não importa a minha linha de trabalho, mas elas querem fazer terapia em português, né? E aí eu preciso explicar para elas onde elas estão pisando, para ver se elas vão querer ficar. Mas tem muita gente, uma coisa que eu nem esperava quando eu me formei, assim, de que as pessoas querem fazer terapia em português. Ou então, mesmo pessoas que vêm de outros países, Colômbia, sei lá, gente que vem, imigrantes de outros países, uma imigrante que os pais vieram da China, ela veio criança.
mas o imigrante se conecta com o imigrante de uma outra forma. Porque parece que a gente entende, né? Já vem de um entendimento, de uma compreensão desse lugar de um não pertencimento um pouco cultural, né? De ser diferente, de entender um pouco por o que aquela pessoa está passando, e de você já ter uma linguagem que vem com sotaque. Então, por mais que você converse com um imigrante em inglês também, ele tem sotaque, você tem sotaque, né? Você vê que a observação que você faz é do ponto de vista linguístico, né? Fono, também outro olhar. Muito interessante isso. Você tá vendo? Não tem como eu negar. Eu tentei por É, muito tempo falar, eu sou só isso. Eu não sou só isso, mas você sabe né? que ao longo, assim, assim, vai parecer que eu sou mega experiente, assim, mas eu falar ao longo do meu contato, assim, com idiomas, eu fui percebendo, na vivência, eu como turista mesmo, que os vários idiomas, eles transmitem muito a forma de se relacionar, né? Então, o inglês, ele é bem mais direto, por exemplo. É, O inglês americano mais ainda, né? Yes, no e tal. O britânico hum, já é mais, ele dá aquela volta, né? É mais formal, enfim. Eu fui é, percebendo, o espanhol é mais é, duro e é diferente do espanhol da América Latina, enfim. Mas só comentar que a Helenice do é. Nepsis de Ribeirão, ela também ela não é psi e ela é terapeuta familiar também, uma das melhores. E ela tá dizendo que ela tá adorando te ouvir e tal, que se você fizer aquele Que pocket bom, curso, ela também tem interesse. O seu marido é bacana. David ou é Davi? É David que É fala? David, ele é brasileiro, mas ele é a primeira geração de brasileiros da família. Os pais dele são imigrantes. Ah, tá, porque Então, ele a tá. mãe da Grécia e o pai é do Egito. Então, ele é David mesmo, não é porque ele Oh, veio que para cá. legal. É, Legal. Então, o David está falando, como paciente, acho mais fácil me conectar com um terapeuta com o mesmo idioma e cultura semelhante. Aí, Helenice, para se conectar com a alma humana é necessário essa sensibilidade, conexão humana, como a Tatiana certamente tem. Imagina, obrigada. Helenice, Que ela é linda, ótima mesmo. É, que linda, obrigada. então, aí É isso, retornando um pouco, né? A coisa da linguagem e tal. E essa conexão é super importante, né, Tati? Porque você vê, independente, assim, desse percurso mais técnico, teórico, tem essa coisa humana mesmo que a Helenice está falando, é, do vínculo, né? Deste tem. Uhum. contato. Então, Uhum. E as pessoas muitas vezes elas vêm procurar, eu explico da Art Psychotherapy para elas, mas elas vêm procurar porque elas querem falar português na terapia, porque é a língua mãe delas. Elas querem poder se emocionar, ser relaxadas, né? E eu é, entendo, porque eu mesma, ao longo desses 11 anos aqui, já fiz terapia em português, já fiz terapia em inglês, já fiz de tudo quanto é forma, online, presencial. Então, assim, é muito diferente mesmo. É muito diferente a conexão que faz. É muito e diferente. dizem que cognitivamente a É, terapia com a língua materna ela é diferente de uma segunda ou terceira língua, né? A Rita é, está é. comentando, a energia conecta as pessoas independente da cultura. Também, com certeza, conecta. Mas assim, você tem que, quando vem uma pessoa, já me aconteceu, de vir australiano e a pessoa já vê, assim, às vezes vem muito indicado por alguém que eu atendi. Então, às vezes por um brasileiro que eu atendi, ou às vezes alguém que é parente de um brasileiro que eu atendi, mas já nasceu aqui australiano. Então, mas eu falo, eu não sou professora de inglês, eu sou imigrante, entendeu? Inglês não é a minha primeira língua. Então, assim, se a pessoa se incomodar com um erro, né, com desculpa, às vezes me falta uma palavra ou outra, você não fala mais nem bem português, nem bem inglês. O sotaque. O sotaque, você tem né, eu tenho um sotaque super forte. Então, assim, eu falo oi, tudo bem? A pessoa já pergunta de que país da América Latina que eu sou. Eu sou Nossa! super paulista, meu sotaque é forte. E tudo bem, eu já tô super bem com isso. Então seria o hello, meu, how are you? É, how are you? É.
Ó, E a Helenice está confirmando o que eu comentei aqui, isso mesmo, emoção genuína só pode ser melhor expressa pela língua mãe. Obrigada, Helenice. Eu tinha visto algo, mas tem um caso interessante, Tati, você que é fono também, tem os grupos, né, que a gente fica pedindo indicação de profissionais e tal, e tinha um brasileiro pedindo indicação de terapia em inglês, que parece que ele conseguia se expressar melhor no idioma inglês. Interessante, né? Ó, e olha, é. vou aproveitar que eu tô com a palavra, vou ler o que a Natália está escrevendo aqui. Como você vê a conexão da linguagem, do corpo nestes atendimentos de imigrantes no contexto do idioma matriz? Pode falar um pouco? Posso, super. Então, assim, o que que eu mais uso, né, assim, no consultório? De novo, eu escolhi algumas coisas. Eu não acho que dá dentro desse geral que eu tive, foi muito bacana, mas assim, aí é do que eu acredito, aí cada um vai fazer de um jeito. Eu não acho que dá para você ser super boa em sandplay, em psicodrama, em trabalhar com arte terapia, que é com artes visuais, você saber trabalhar com todas as modalidades super bem. Eu acho que eu resolvi focar em algumas, né? E aí, porque daí acho que você precisa ter algumas, mas não dá para você querer apresentar todas também, né? Querer ser boa em todas. Então, eu continuei com o psicodrama, então que para mim faz muito sentido e para mim tem muito a ver, né, com tudo que eu acredito, de visão de ser humano, as técnicas. Então, continuo usando o psicodrama, uso muito artes visuais, então desenho, pintura, massa de modelar e uso muito bonecos. Esses são os recursos que eu uso. É um mix que eu fiz. Agora sim, como que daí eu uso isso? Aí não tenho, assim, tem uma coisa que eu acho que até eu mesma pensava antes de entrar, né, nesse curso de arte terapia aqui, que foi assim, eu achava muito que tinha, a pessoa desenha, eu vou interpretar, ou a pessoa desenha, ela vai relaxar, né? Então, tem um pouco dessa ideia do que é uma arte terapia. Então, na verdade, qual é a diferença de a pessoa vir numa arte terapia, numa terapia que é apenas falada? A única diferença é que ela vai usar outras formas de comunicação que não apenas a fala, né? Então, assim, ela vai usar. Então, tá bom. Às vezes está difícil para ela, como a gente percebe, às vezes está difícil, a gente vai usar, tá difícil para ela falar, perceber alguma coisa na relação dela com o marido, por exemplo. A gente pode usar uma técnica do psicodrama, fazer uma inversão de papéis. Nesse caso, como arte terapeuta, eu posso usar bonecos e fazer inversão de papéis com bonecos. Eu posso pedir para ela fazer um desenho de como ela está se sentindo naquele momento. E aí ela vai conseguir entender também melhor um pouco, ela vai usar esse recurso para entender, por exemplo, a rigidez dela, né? Então não é que eu vou usar isso de uma forma interpretativa, mas eu vou usar como uma construção coletiva junto com a pessoa. Isso vai ajudar ela na narrativa que ela tem de compreensão das próprias emoções e de também, né, poder conviver melhor com elas, né, entender melhor qual é o funcionamento dela. Então são recursos É apenas, né? como objeto intermediário mesmo, né, Tati, que a gente chama. Uhum, uhum, uhum. Só que assim, é objeto intermediário, mas tem uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que foi o que eu mais gostei de começar a usar, né, a arte terapia no trabalho, que assim, tem muitos trabalhos hoje em dia, né, trazendo essa questão da neurociência, né, e a arte terapia é muito embasada pela neurociência. Então, assim, tem muitos estudos hoje em dia demonstrando por ressonância magnética, por tomografias, né, mais ressonância magnética, de o que acontece no cérebro da pessoa quando ela está falando das emoções dela e quando ela está desenhando ou fazendo uma dramatização, uma cena, né? Que partes do cérebro são estimuladas. E tem comprovação hoje em dia, cada vez mais estudos clínicos
demonstrando que quando as pessoas usam outras formas, né, de se comunicar, que não só através da linguagem oral, então se a gente pensar no hemisfério esquerdo, né, de uma forma rápida, explicada de uma forma bem simples, no hemisfério esquerdo fica, né, nossa parte cognitiva, então eu penso sobre as minhas emoções e eu falo aquilo que eu tô pensando, né? Então é a linguagem, de novo, a linguagem verbal e a cognição. No hemisfério direito já é onde, né, os estudiosos têm demonstrado onde fica armazenado as nossas emoções. E o que que eles vêm descobrindo? Que as nossas emoções, nossas memórias afetivas, elas ficam armazenadas em imagem, não em linguagem verbal. Então, por isso que também acredito que todas essas linhas que trabalham com recursos criativos têm cada vez mais crescido, né? Porque tem cada vez mais estudos científicos comprovando que tá bom. Então, quando eu faço o paciente desenhar, quando eu faço o meu cliente mexer com uma massinha, usar um boneco, eu também vou ajudar ele a ativar essa parte, né, de memórias afetivas do cérebro dele. Ou seja, eu tenho o cérebro todo funcionando, né, ou quando eu faço uma cena do psicodrama, né? Então eu coloco o cérebro todo para funcionar, ou seja, ele vai ter mais recursos de entender as emoções dele, porque é como se fosse, né, tudo vai se iluminar. Então, é mais ou menos por aí, assim. E daí, o que eu acredito também que tem outro, assim, tem um embasamento da neurociência, e aqui, assim, a arte-terapia aqui nos Estados Unidos, na Europa, e agora eu acho que no Brasil mais também, tem muito um embasamento também do que eles chamam de eu tentei pesquisar o máximo que eu podia dos termos em português, porque eu fiz a formação aqui. Então, eu aprendi desse jeito, não é para ser metida. Eu procurei todos os termos, esse eu não sei como fala, tá bom? Então, assim, esse eu não encontrei. Mas o que eles chamam de Trauma Informed Therapy, que é baseado numa teoria que chama Somatic Experiencing. Você deve conhecer do Peter Levine. Será que é parecido com o EMDR, não? Não, não Ou é. tem aquele do... MDR é uma outra, o tapping é outra. O Somatic Experiencing, ele é uma teoria do Peter Levine, que tem um livro que é super bacana, é muito legal. Você vai adorar. Esse eu procurei em português, chama O Despertar do Tigre, o livro dele. E ele tem toda uma teoria estudando o cérebro, ele é um psicólogo americano, e ele estudou o cérebro e demonstrou o quanto a gente usa o nosso cérebro, né, que se chama o cérebro reptiliano, de novo, muito embasamento da neurociência, quando acontece em alguma situação que foi forte para o nosso emocional, né, e aí que fica armazenada no nosso corpo, e portanto no nosso emocional e nas nossas sensações, como uma situação traumática. Então, esse somatic experiencing, ele não lida mais com trauma como eu passei por um terremoto, por um tsunami, um abuso sexual. Não. Às vezes eu passei por alguma coisa que o meu corpo, o meu emocional, o meu cérebro não estavam prontos para passar por aquilo naquele momento. E, portanto, eu fico presa naquilo, né? E aí desenvolvo sintomas, né? De ansiedade, é, de insônia, e daí ele tem toda essa teoria, e tem vários teóricos juntos com ele, e a arte-terapia é muito embasada, né? Tem muito esse viés de trauma-informed therapy, que é muito entender o que está acontecendo no seu corpo aqui e agora. E daí a gente vai voltando para o Eu tô passado. pesquisando aqui enquanto você vai Tá, falando, tá. mas realmente assim não tem exatamente uma definição em português, mas ele fala do somatic experiencing É, e fala coisas de trauma e tal, mas realmente não tem nada traduzido. Fica a dica também, Tati, de repente, é. sabe, fazer uma A única coisa que eu tradução. achei
é bacana mesmo, que eu acho que a gente podia mesmo conversar mais sobre isso, que eu acho que é uma coisa que tem a acrescentar daqui, da Europa, Estados Unidos. Eu me apresentei no congresso agora de arte terapia brasileiro, mas com uma arte terapeuta brasileira israelense. E lá também é forte em relação a isso. Porque no Brasil eles ainda, não ainda, né? Mas enfim, é mais voltado para a psicanálise, a arte terapia. É mais interpretativo, né? É É, é, verdade. é, e aqui já não, é mais assim, tá bom, então a pessoa poder, de novo, usar isso como mais uma forma dela comunicar, e aí, portanto, ela ajuda, né? Ela consegue, esses recursos conseguem facilitar com que ela consiga entender não só, né, com a compreensão cognitiva, o que está acontecendo com o corpo dela, né? Então aí tem tem modalidades de arte terapia, então, por exemplo, os próprios recursos giz de cera, os próprios recursos fazem com que a pessoa tenha sensações sensoriais que vai, né, despertar algumas coisas específicas. É massinha, né? Acho que é uma Isso, coisa mais. O próprio. Como chama? Argila, né? Própria argila, acho que vai é, mexendo com é, coisas mais é. infantis, né? Não sei, tô fantasiando aqui. Sim, tem isso, mas tem também um pouco de misticismo na arte terapia, de que assim, vou trabalhar uma coisa de infância, vou trabalhar com argila. Não é assim. Nada a Então, ver, assim, então. você tem uma linha de terapia, você é como se a pessoa estivesse fazendo terapia em qualquer outra linha. Você tem que ser um terapeuta que vai saber também conversar com ela, vai saber também. Às vezes tem gente que não quer fazer massinha, né? E você só Pode vai fazer achar. massinha. De repente a pessoa acha Oi? nojento, sei lá, e não precisa Tem gente que interpretar acha isso. super nojento. Às vezes ela Exato, e você não vai simplesmente não insistir. gosta. Uhum. E tudo bem, e É tudo como bem. psicodrama. Tem paciente que não gosta de dramatizar, né? Vou ficar forçando porque eu uso Exatamente. psicodrama. Não, vou respeitar, né? Exatamente. É Gente, igualzinho, mas assim, você tem um raciocínio por que você vai fazer uma inversão de papel. Não é que você vai fazer para o paciente relaxar. É a mesma coisa com a arte terapia, né? sim, Se for relaxar, é melhor ir fazer, eu falo para as pessoas que vêm me procurar. É melhor procurar uma aula de artes, uma aula de teatro, porque senão aqui tá no lugar errado, porque eu não vou saber é dar conta, verdade. né? Não, faz sentido, faz sentido, é outro papel, né? É Você outro viu que papel, é terapia. eu fiquei interessada por essas pesquisas da neurociência, até a Lenice comentou aqui, porque eu não tinha visto sobre dramatizações e né, ressonância magnética funcional, não tinha visto. Depois eu vou dar uma pesquisada, mas se tiver acessível aí, queria que você enviasse para mim. Tá E, bom. Eu não tá. tenho nada com psicodrama específico. O que eu tenho é de recursos criativos, é de o que eles chamam, né? Daí, de novo, esse grande guarda-chuva de art psychotherapy em geral, né? Ah, Então, tá. vai ser super. Tem uma art psychotherapist americana, chama Katie Macchiodi. Não, eu escrevi aqui Malchiodi, para não errar. E ela usa muito o trabalho de arte terapia desta forma, né? Então, e ela fala de vários estudos, né, em vários livros dela. Então, mas eu posso depois te mandar tudo por mensagem. Mas não tem um específico com esses estudos de neurociência e psicodrama, mas tem como um grande guarda-chuva. Então, esse era um trabalho que eu gostaria de fazer, né? Psicodrama e neurociência, mas você vê que o psicodrama ele não é aceito na academia. Quando você fala que você quer usar o psicodrama, eles não aceitam. Por outro lado, eu fico É, pensando que o role-playing, que é uma técnica do psicodrama, ele é muito usado na cognitivo comportamental. Eles pois usam é. muito dramatização, é, o role-playing, assim, eu estou fazendo um curso de neurociências e foram três Ai, que professores legal. falar sobre formas diferentes de fazer TCC e os três usaram role-playing. Né? Inclusive um deles ele diz que desenvolveu um método para trabalhar o nosso julgador interno
e ele cria a cena com o juiz, com o promotor, com as testemunhas, com o júri. Então, isso pra gente é psicodrama, né? É uma cena. E nem sabe de onde vem daí, né? Então, mas este profissional deve saber, porque ele é um cara que criou um Tá. método, Ai, que inclusive que eu bom. esqueci o nome, mas ele deve saber. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas aqui o Mas psicodrama também aqui o psicodrama ainda tem, eu acho que menos força do que o psicodrama brasileiro, argentino, porque assim, tem muito também. Aí, de novo, na minha experiência, não é né, eu odeio ser a dona, né, a dona da razão. É só a minha visão, o meu ponto de vista na minha experiência com psicodrama aqui. O psicodrama aqui, ele é muito mais aceito para o trabalho em grupo. Então, quando você fala que você trabalha, por exemplo, a gente num psicodrama mais bipessoal, que vem dessa escola de um psicodrama, né, da relação, eles acham que você está querendo colocar um pezinho na psicanálise. Então, nem quando você então, vai colocar um trabalho num congresso de psicodrama, não é bem aceito. É aceito o psicodrama de grupo, né? O grupo é muito bem aceito. Só que isso eu acho que traz limitações para o psicodrama aqui se desenvolver e acabou trazendo um grande crescimento aqui para a dramaterapia. sim, é que é Então, a diferente, né? Tem dramaterapia embasamentos é diferentes. diferente, mas se baseou no Agora, psicodrama. O próprio isso, autor se baseou no psicodrama. com este nome, Mas né? Só ele posso é, imaginar mesmo. Agora eu vou te mas falar, ele viu? mesmo Como, fala. como método educacional, o sociodrama ele é aceito na academia. Então a gente vê colegas que conseguem, no mundo acadêmico, defender sociodrama, mas como método de treinamento ou método educacional. A Natália está dizendo Uhum, que tem neurociência no projeto de mestrado, mas, Nath, de novo, é na área educacional. Quando você vai para a área da psicoterapia, o psicodrama não é aceito. Né? Então, eles aceitam a cognitivo-comportamental. Aí o que eu estou pensando é que talvez possa ter uma via de defender como psicoterapia de grupo na linha cognitivo-comportamental mesmo, né? Não uhum, entrar como uhum, método do psicodrama, mas uhum. como uma técnica. Mas aí limita também todo o método, né? Porque é uma riqueza. É. Mas você me falando desse aspecto também, que é aceito como grupo e não como individual, É. chama muita atenção, né? Então, por que, que a gente também não faz mais grupo, então? Também nós, como. Tô fazendo uma autocrítica, né? Uhum, Porque ele é um ótimo método para grupo, né? A gente sabe é, disso. é. Mas eu acho que, eu não sei, né? Daí, de novo, da minha própria sensação, eu sinto que todos nós que. É super bom que a gente está fazendo essa live hoje, porque eu acho que todos nós, se a gente puder se unir mais e dar uma força, né, para todas essas áreas que usam de recursos criativos, né? Porque todas elas ficam atrás, não tem jeito, porque a gente, em termos quantitativos, é muito mais subjetivo. A gente está anos-luz, né, vamos dizer assim, atrás de um TCC, porque é lógico, é muito mais prático nesse termo, é muito mais fácil de quantificar. Então a gente tem muita luta pela frente. Aqui mesmo com toda esta maravilha de que dá para trabalhar num hospital, dá para você trabalhar numa escola, dá para trabalhar para o governo, legal. Mas se você vai fazer uma terapia no consultório, o arte-terapeuta começou ano passado a ser aceito por um convênio público para pessoas com deficiência. Então caminhamos isso. Mas se você não tem né, nenhuma questão com deficiência, nenhum diagnóstico nesse aspecto, você vai fazer psicoterapia, só os terapeutas que não trabalham com, né, os terapeutas que não são arteterapeutas, tudo bem, eles conseguem, né, a terapia consegue ser coberta pelo convênio público. Mas os arte terapia, né, todo mundo que faz arte psychotherapy, a gente está nessa briga agora, né, enquanto grupo. Juntaram duas grandes associações para fazer uma enorme, para a gente começar a tomar corpo, né? E todo mundo se juntar para poder virar
um psicoterapeuta como o outro de qualquer outra linha, né? Sim, É isso sim. aí, a gente tem que estudar, a gente tem que mostrar que tem eficiência, que não é só um teatrinho, que É, não basta mostrar ser criativo e seriedade também. espontâneo. É, Com certeza. exatamente. Não, e se a gente É, pensar, o psicodrama ele é bem estruturado. A gente consegue estruturar e de uma forma didática. é, É, mas é isso, é mal visto. Acho que a gente também caiu na é, própria armadilha do espontaneísmo, né? Não, a gente está falando é. como grupo coletivo mesmo, É, né? sim, sim. Agora, ó, tanto a Natália como a Maria Célia, ela que estão falando para somar forças, né? Para a gente ter uma batalha coletiva. É, sim, O, o com certeza. David está E isso eu acho falando. bacana. O David está falando, a academia em geral leva um tempo para se alinhar com o mercado e práticas de vanguarda, talvez ainda na área da saúde, com certeza, viu? É verdade. É E verdade. bom, e tá todo mundo agradecendo aqui, Tati, a gente também tem que ir encerrando antes que caia a Tá nossa bom. live. Nossa, voou. Não vou mesmo, eu poderia ficar falando aqui. É, todo mundo Você me agradecendo, deixou super à falando, vontade. Obrigada. Eu tava super nossa, nervosa. dá uma tensão, né? Quando vai fazer live, daquela tensão, você fala, não, mas foi ótimo, super Que gostoso conversar com bom, você, Tati. que Queria que você bom, que só bom. falasse suas palavras finais aí. Um, também falar para você pensar com carinho nesse workshop que todo mundo tá propondo. Eu acho que vai ser super legal. E é Bacana. isso. E um workshop, a ideia é um workshop sobre art psychotherapy? Isso. É, porque acho que todo Uhum. mundo gostou dessa ideia, né, de várias Bacana, modalidades dentro desse legal. Vou contexto. pensar com carinho. Bacana. Né? Essa é a única coisa que eu tô gostando da pandemia, a única, né? É que é essa aproximação, como voltou a aproximar, né? Isso é tão No legal. digital. É, E também queria te agradecer a disponibilidade, sei que você também abriu mão aí do seu tempo com a família. É, imagina. então, muito obrigada mesmo por participar, de trazer tanta experiência, né? Tanta paixão, porque você traz com tanto sentimento, assim, que a gente vai sendo Que bom, envolvido. E aí você depois de fala, tanto tempo, que bom, né? também tem isso, tem paixão, né? Acho que isso é muito É, importante tem, também. tem. Então tá Obrigada a bom. você, Mari. Um prazer trabalhar com você, fazer essa parceria. Uma delícia Ó, conversar com você. Obrigada a todo mundo que estava aqui prestigiando. agora eu vou falar no lugar do Nepsis, hein, Lenice? O Nepsis está disponibilizando a plataforma Zoom para você fazer o workshop, viu? Lá também ela dá curso. Hoje vai ter um curso. Não sei se. Não é um Hum. curso, né, Lenice? Mas é a Ana Canosa, que é sexóloga, terapeuta sexual, ela vai trazer uns temas sobre casal hoje no Nepsis. Eu vou participar mais Ah, que tarde. legal, que É, legal. Então, quem quiser então, entrar em contato aí comigo, me adiciona aqui no Instagram, manda mensagem, eu super respondo, vou adorar. E aí a gente vai aí pensando as coisas juntos, cocriando, legal, Tati. Obrigada, tá viu? Boa bom? noite aí para Imagina, vocês. obrigada Aula a aberta, você, aula aberta. Tá bom, aula então beijo, aberta. viu? Beijo, bom dia aí. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, tchau.